Olá, graça e paz, Deus abençoe vocês. Estou de volta aqui para o nosso 24º dia da contagem do Homer e eu quero hoje mostrar para vocês algo muito interessante que eu cheguei a beliscar ontem e eu quero entrar nesse assunto hoje. No capítulo 2 do livro de Josué, nós temos uma história interessante que envolve Raabe. Diz assim: "E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles, né? Agora, veja bem que coisa tremenda isso aqui, gente. Esse é o capítulo, agora o capítulo 5, veja bem. Capítulo 5, capítulo 5, versículo 15, e diz assim, olha bem: sucedeu que ao 7º dia madrugaram a subir a alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Deixa eu achar o texto que eu marquei aqui para vocês. Ok, aqui, capítulo 5, versículo... Vamos voltar aqui em cima no versículo 17, que diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, porém a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os filhos, os mensageiros que enviamos. Então, a mensagem era clara: destrói tudo exceto Raabe, certamente Raabe e a sua família, portanto, né? Em Ruth, no capítulo 4, no final do texto, onde aparece aqui a genealogia de Boaz, diz assim: estas, pois, são a geração. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Muito bem, olha bem que coisa tremenda. Quando você olha o caráter de Boaz, a gente precisa entender de onde veio o caráter desse homem, que era um homem já bem sucedido, um homem rico, que já era fazendeiro, já era próspero, tinha muita coisa para colher. O próprio texto chama ele de homem poderoso, né, valente e poderoso, no versículo 1. E de repente, quando a gente lê lá atrás a história da sua mãe, a gente vê que tem algo de diferente com aquela mulher. Ela estava na condição de prostituta, não se sabe quais as oportunidades uma mulher como essa teria na cidade de Jericó. Ela estava na condição de prostituta. Vocês podem observar que parece que a casa dela era uma espécie de bordel, porque os homens entram em Jericó e vão direto para a casa dela, eles não conheciam ela. Quando o rei fica sabendo que tem espias na cidade, o rei manda perguntar a Raabe, ou seja, é possível que ela tivesse uma espécie de bordel, onde ela hospedava as pessoas, onde os homens iam normalmente. Então, qual era a lógica? Pergunte para Raabe, não é verdade? Mas o que eu quero destacar aqui são características em Raabe que lá na frente a gente vai ver em Boaz. Por exemplo, Raabe era uma mulher sincera. Ela era pecadora, mas ela era uma mulher sincera. Esse tipo de característica é muito importante, porque infelizmente, às vezes não se encontra
esse tipo de característica em pessoas que estão dentro da própria igreja. Posso ser sincero? Às vezes não se acha esse tipo de característica nem em pastores, nem em pessoas que estão ocupando os altares. Infelizmente é verdade. Raabe era uma mulher sincera. Ela tinha temor de Deus no coração. Número 2, temor de Deus no coração. O pouco de informação que chegou a ela a respeito do Deus de Israel gerou temor no seu coração. E mesmo vivendo o tipo de vida que ela vivia, ela olhava para aquela cena e ela via que a intervenção do Deus de Israel em Jericó poderia ser, na verdade, o socorro que, quem sabe, ela sempre esperou. Quem sabe aquela mulher ansiava por um socorro, por não concordar com aquilo, por não ou aceitar as práticas daquela cidade. E de repente chega aos ouvidos dela que Israel tem um Deus que tem dado a Israel vitória em todos os lugares por onde passa. Então é como se no coração dela nascesse uma esperança. Então, número 1, ela era sincera. Número 2, ela tinha temor de Deus. Número 3, escute bem, aquela mulher sabia reconhecer homens de Deus quando os via. Meu Deus, hoje em dia a própria igreja tem problemas com isso. A própria igreja tem dificuldade. Israel, o povo de Israel. Lembra da época de Jeremias? Jeremias apanhou, sofreu, passou por situações absurdas, porque eles não aceitavam Jeremias como homem de Deus. Lembra de Jesus? Jesus foi rejeitado como Messias, porque o próprio povo de Deus não reconheceu ele como Messias. A mesma coisa acontece hoje com a igreja, como que eles tratam aí homens de Deus, profetas, servos de Deus verdadeiros. Ah, mas é porque tem aí falsos profetas, tudo bem. Então trate os falsos profetas assim, mas saibam reconhecer os verdadeiros. Raabe, quando olhou para aqueles homens, falou, opa, esses homens são homens de Deus. Esses homens representam o Deus de Israel. Ela sabia, os homens chegaram na casa dela, provavelmente pedindo repouso, alguma coisa, mas eram homens diferentes, porque já não estavam atrás de envolvimento sexual com Raabe, não eram promíscuos. Ela falou, esses homens são diferentes. E ela então colocou a própria vida em risco para proteger esses homens, salvar a vida desses homens, com a garantia de que eles salvariam a sua vida quando chegasse o momento. Uau, que exemplo espetacular, que exemplo espetacular. Aí não é de assustar que o filho de Raabe seja esse homem íntegro, esse homem reto, coração puro, um homem generoso, capaz de mudar a vida de uma estrangeira. É de admirar que Boaz fosse aquele cavalheiro, aquele gentleman que a gente vê agora no livro de Ruth. Não, não é de se admirar. Número 1, o pai dele era um homem reto. O pai dele entrou na casa de uma prostituta e não se envolveu com o ambiente que estava ali. A mãe dele, sendo prostituta, teve a vida transformada radicalmente e conheceu o Deus de Israel. E quando aquele menino nasceu, começou a crescer, eu imagino as histórias e o discipulado que Salmão e Raabe faziam com aquele menino, que lá na frente seria o Boaz remidor da Ruth. Então, olha, que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a sermos assim, a exalarmos esse tipo de virtude, que a natureza de Jesus apareça através de nós, brilhe através das nossas vidas, para a glória do seu santo nome. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Portanto, hoje é o 24º dia do Homer.